O colesterol, ele não tem por si só a capacidade de se aderir na parede dos vasos simplesmente porque ele está alto. O que acontece é o seguinte, eu vou fazer aqui um desenho esquemático, como se tivéssemos aqui uma artéria, né, um corte de uma artéria, e aqui então acontece as moléculas do colesterol que está aqui dentro, fluindo naturalmente no sangue. Para que essa molécula se adere à parede do vaso para formar aí uma placa de ateroma, né, para acumular ali dentro da parede do vaso, vamos dizer assim, é necessário que essa molécula do colesterol se junte com outra molécula de radicais livres. Ou seja, essas moléculas estão fluindo naturalmente dentro da parede do vaso. Para que ela seja atraída para a parede do vaso, para colar na parede do vaso, é necessário que aconteça aqui um acoplamento de algum radical livre que está dentro do nosso corpo. E aí o que vai acontecer? Guarda esse momento aqui. Primeiro o seguinte, uma molécula naturalmente rolando dentro do nosso corpo, uma molécula de colesterol, e aí não importa a quantidade, se ela estiver normal, o corpo não reconhece que aquilo ali é uma anormalidade. Ele não consegue fazer uma leitura de quantidade. Ah, eu tenho que aderir a essa parede porque está acima de X, Y, Z. Ele somente vai fazer essa adesão na parede do vaso para acumular aquela placa de gordura se o organismo entender que fazer uma leitura de que essa célula está sofrendo uma mutação ou alguma modificação. Ou seja, é necessário que a molécula do colesterol o organismo leia ela como algo diferente e não somente fisiológico. E para isso acontecer, tem que existir esse radical livre que vai aderir aqui na molécula de colesterol. A partir do momento que ele adere, o corpo passa a ler que há algo errado. Olha que interessante. Aí ele pega a estratégia e coloca isso na parede do vaso como um mecanismo de defesa e vai acumulando aqueles pontos, aquelas células de colesterol que estão aderidas a um radical livre. Aí a pergunta é o seguinte, o que provoca radical livre? Nós temos vários aspectos que podem aumentar a presença de radicais livres no nosso corpo. Alguns deles que eu posso citar é alimentação. Como está a sua alimentação? Você tem se alimentado muito bem ou não? Você tem se alimentado de alimentos que geram alto índice de radicais livres no nosso corpo? Outra coisa, estilo de vida. Como está o seu estilo de vida? Os seus pensamentos, as suas emoções geram intoxicação, resíduos metabólicos que sobrecarregam se transformando em radicais livres. Isso são alguns dos pontos que acontecem para gerar um dano. Então, se você já tem um aumento do colesterol somado com outros fatores que geram radicais livres, esses dois fatores irão se juntar e aí sim formar a placa de ateroma, que é conhecido, que são grandes causadores de infarto, trombose, embolia pulmonar, AVC e daí sucessivamente. Isso também tem muita relação com as dores, por quê? O surgimento do aumento do colesterol com o radical livre, o acoplamento desses dois fatores, deixa o sangue, vamos falar assim, um pouco mais grosso, menos viscoso. E isso faz com que menos nutrientes chegam às estruturas como fáscia, músculos, articulações, a própria coluna, e aí começa a instalação da intoxicação facial, que a gente chama, e isso é um grande causador de dores mioarticulares, dores na coluna, dores em joelho, dores em quadril. Então, esse é um pouco da curiosidade que eu quis trazer para você, para entender que somente se acontece um problema se algum fator externo associado a um radical livre
estiver acoplando numa célula que vai fazer a leitura errada pelo nosso corpo. Ok? Um grande abraço.